eu perguntar, você começou a fazer figurino, mas Isso. na área de moda ou na área de figurino de para o audiovisual, para teatro, cinema, TV? É, figurino de Foi outras palco. coisas. Eu não sei se você conhece o Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Conheço. Claro, conheço. Pois é, dentro do palácio tem uma escola de Ah, é? formação artística. Hum. E aí eu fiz o curso de figurino lá dentro, de iluminação cênica e de cenografia para teatro. Ah, que maneiro. Eu não sabia que tinha essa escola lá, não. Tem, tem vários cursos, é bem legal. Aí eu Uhum. comecei a trabalhar mais com palco, não só teatro, né? Dança. Uhum. Recentemente estou até trabalhando bastante com ópera, Ah, que mas bonito. é, Ah. é bonito mesmo. Mas faço também Eu coisas para nunca trabalhei com audiovisual. ópera. É, Ópera, é, eu fiz muito tempo, eu fiz muito teatro, fiz musicais, fiz, né, enfim, várias coisas de teatro, mas ópera mesmo eu nunca fiz. Eu tenho uns amigos que trabalhavam no teatro municipal, equipe de cenografia lá, teatro municipal, mas eu mesmo nunca fiz ópera, não. Sempre quis fazer. Eu gosto de assistir, né? Eu costumo ir ao teatro é. municipal. Para ver concertos, óperas e tal, mas nunca trabalhei, não. Tá aí, isso é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, viu? Aí agora eu até estava ocupada por isso, estava terminando uma reunião, porque eu acabei de Ah, fechar sim. uma nova participação numa nova ópera aqui do Palácio. Mas Que no maravilha. Palácio, eu sempre integro a equipe de figurino, Não sei. entendeu? Mas Então, o Palácio das Artes, ele tem como vou dizer, uma companhia própria, fixa, da você fala o casa, quê? não, uma companhia de teatro, uma companhia de ópera, ou Não, não? existem os corpos artísticos do Palácio das Artes. Tem o Coral Lírico de Minas Hum, Gerais, hum. tem a Companhia de Dança de Minas Gerais e tem a Orquestra Sinfônica e a Filarmônica. Tá. E aí, às vezes, junta todo mundo e faz uma ópera, é isso? Isso. Aí normalmente diz que antigamente, né, faziam-se mais óperas, tinha mais recursos, mas Hum, atualmente eles conseguem fazer mais ou menos duas montagens, no máximo três por ano. sei. Essa vai ser a Hum. segunda montagem. Aí os coralistas são os coralistas do Coral Lírico de Minas, a orquestra é a Orquestra Sinfônica. Sinfônia, sim, então, é o próprio corpo do, né, do É, próprio teatro. Achei o que fosse sinfônico, não balé, sabia também. O sim, o balé. Uhum. balé mas isso quando é o palácio que está montando, né? É claro que nada impede de É, receber uma ópera claro, o do espetáculo Teatro de Municipal fora, do né? Rio, Uhum. e Que nem fazer teatro municipal do esse, por isso que eu contratação. perguntei. Eu não sabia que o Palácio das Artes funcionava dessa forma, não. Eu achei que era só o teatro mesmo. Que eu fui há muitos anos que eu não vou ao Palácio das Artes. Até vou a Belo Horizonte de vez em quando, eu tive aí há uns 2 meses atrás, três, não mais, foi em março que eu tive aí. Eu fui até em Inhotim, né? Estava em Belo Horizonte, fui em Inhotim e voltei. Foi em março que eu fui, porque foi aniversário do Carlos, meu amigo que mora aí. E eu até pensei em ir no Palácio das Artes, mas chega tarde, é aniversário e tal, terminei não indo, queria ver alguma coisa. E eu acho que um tempo depois o Grupo Corpo estreou também, né? Não foi? Um espetáculo no Palácio das Artes? Não, não foi no Palácio, foi na Orquestra Filarmônica. Ah, eu achei que tinha sido no Palácio. Que eu queria ver, porque Mas, eu fui ver o Corpo aqui. Não me lembro, foi maio, abril. Eu fui ver o Corpo aqui no Rio. Eles se apresentaram aqui com dois espetáculos uhum, simultâneos, né? Ao mesmo tempo. Ah, que sim, maneiro. são sempre dois números. Uhum. Ah, que bom, Janaína, que você então já tem bastante experiência, né? Mas cinema Bastante e não, TV mas. você não tem. Oi? Não, então, bastante não, mas eu tenho alguma experiência. Não, tem alguma É, diferença. Bom, o fato de você ser formado em arquitetura já faz uma grande diferença. sim, Uma grande diferença. eu nunca assinei cenografia para nenhum projeto de Uhum. audiovisual, mas eu já peguei algumas assistências de direção de arte e Uhum. pego sempre figurino. Entendi. São sempre projetos pequenos, né? Muito Uhum. raramente tem algum projeto de um longa em Belo Horizonte, né? Normalmente Na verdade, o são mercado de TV e curtas, né? cinema em Belo Horizonte não é muito grande, né? Não é um Não é mercado. grande. Pois é, então é isso. Já peguei, tipo, curta, agora mesmo estava fazendo uns clipes.
mas mais no figurino. Mas estou sempre em contato, assim, porque quando eu pego figurino, eu fico com dor de não ter pegado cenografia. Se eu pego cenografia, eu fico com inveja do figurino, E o figurino, sei. Dá pra fazer de entendeu? tudo. Eu não costumo fazer figurino, não. Meu lance é É, mesmo ser direção de arte e cenografia. Figurino não é aham. algo que me mova, não. Você tem formação Mas em arquitetura? Eu não li seu. não, não, minha formação é em artes plásticas. Eu fiz Belas Artes na UFRJ. Legal. Até. E assim, eu conheci o Palácio das Artes em BH quando eu fiz um festival de inverno aí, quando eu estava na faculdade. Ainda existe Festival de Inverno da UFRJ, da UFMG? Não. Acho que existe. É? Mas Pô, também já estou há muitos anos fora da faculdade. pois é, até o século passado era um negócio incrível, assim. Acho que Tinha tem várias mesmo. oficinas e tudo e tal, era muito bom. Era muito bom. Bom, enfim, a minha formação é essa. Eu fiz Belas Artes na UFRJ, é, sou artista plástico, né? Desde então, e trabalhei com cenografia, e venho trabalhando com cenografia um pouco depois de me formar na Escola de Belas Artes, né? A gente começa a trabalhar com carnaval, é uma tradição aqui na UFRJ, né? Hum, que chique. E a gente começa a o barracão de escola de samba, né? Carnaval e tal. Tem o curso de cenografia muito ligado a teatro, então a gente sempre começa a trabalhar com cenografia. Eu comecei assim, como a maioria da Escola de Belas Artes, em teatro e carnaval. Teatro e carnaval. Uhum, Como você, eu trabalho até hoje com cenografia para eventos também, corporativo. Estou até fazendo um evento agora, esse final de semana passada. E aí comecei com teatro mesmo. Fiquei muitos anos fazendo teatro. E uhum. aí, alguns anos depois, eu entrei, fiz os adereços. Assim. Meu primeiro trabalho com cinema foi adereço. A gente fez as armas do filme Canudos, Que legal. do Sérgio Rezende, né? E aí, enfim, essa foi a minha primeira experiência com cinema, mas foi assim, só fazendo as armas, adereços, as armas. E aí, bom, enfim, fiz um programa de televisão, aí comecei a fazer assistência, em direção de arte, até começar a pegar, assinar umas cenografias de teatro, e aí, naturalmente, você vai sendo convidado, né, para uma coisa e outra, né? Que o Uhum. diretor de teatro com que eu assinei, os primeiros espetáculos que eu fiz, me convidou para fazer TV, porque ele era diretor também no Multishow. E aí eu fui fazer TV com ele, e aí você vai, né? Fazendo, trabalho numa produtora, noutra, aí começo a fazer cinema, enfim, aí nunca mais parei de fazer. O teatro, há alguns anos eu não faço já. Sei lá, já tem uns 10 anos que eu não faço teatro. Mas Uhum. TV e cinema eu segui fazendo, sempre. Nunca, E nunca você é parei de fazer cenotécnico TV. também? Oi? Você é Não entendi. cenotécnico? Se Não, você é... não, não. Não? Cenógrafo. Eu sou só Aham. cenógrafo e diretor de arte, né? Comecei fazendo cenografia, né? Teatro e tal, e depois comecei a fazer cenografia de televisão e tal, e depois passei a fazer direção de arte, que é um caminho Uhum. meio que padrão, É, natural, né? né? Cenografia, depois, um tempo você vai pegando mais responsabilidade, projetos maiores, termina, no final das contas, assinando direção de arte, e aí vai. Hoje em dia eu trabalho mais como diretor de arte do que como Uhum. cenógrafo, mas às vezes, como assim, ano passado, por exemplo, eu fiz uma série como cenógrafo. Quem fez a direção de arte foi o Tulé, meu amigo meu, me chamou para fazer cenografia. Uma série da Globoplay muito legal, que não estreou ainda, mas quando estrear deve ser muito bacana. Qual que é o Um dos nome? trabalhos mais bacanas. É O Jogo que Mudou a História. Eu não lembro, eu não sei se vai mudar o nome, né? Mas o nome provisório quando a gente filmou era esse, O Jogo que Mudou a História. No, Ficarei atento. no, na Globoplay. Eu vou te falar assim, foi o melhor roteiro que com o qual eu já trabalhei na vida, sabe? Uhum. Que roteiro bacana. É uma série de 10 episódios, mas um roteiro muito, muito, muito bem escrito. Um negócio incrível. Já trabalhei com bons roteiros, mas esse foi o melhor roteiro que eu já trabalhei. Bem bacana. Que Mas chique. era muito grande, assim. E era muito grande a série. Daquelas que você nem consegue nem conhecer todo mundo, sabe? Uhum.
Quer dizer, não tem sei, duas né? frentes. Eu nem faço ideia como É, é que é uma série. Tá muito é. provinciano o negócio aqui em BH ainda. A televisão é um outro pique, né? Um outro ritmo. Até o cinema tem um ritmo mais cadenciado, né? A Uhum. televisão tem um outro ritmo de trabalho, assim, é mais acelerado, né? Mas é bacana pra caramba. Você vai gostar. Quando você trabalhar, você vai gostar. Aí eu vou ter que por mim, você vai ter Convido. que me ajudar, porque Ah, não. É verdade, né? É verdade, né? Você vai ter que vir para cá, né? por mim, Trabalhar, ou vou para cá para ou para São São Paulo, Paulo. Mas vir para o Rio é melhor. com Vir para São Paulo. certeza. Você pode até ganhar menos do que em São Paulo, mas, pô, não se compara, né? O Rio de Não Janeiro, se né? compara. Ah, falei, pô, se eu tivesse que sair da minha cidade e escolher o Rio e São Paulo, não. Não há Sem chance. dúvidas. É. Brincadeira, né? Não tem nenhuma Paulo. Sempre tem alguém de São Paulo na minha turma, de cenografia, É. na ABC. Sempre tem. Tem uma menina, aliás, nessa turma agora, que a gente está terminando, que a gente está filmando, né, os curtas do último período, do último trimestre, a gente está filmando agora, né? Sobre sábado. Primeiro estamos no segundo sábado agora de filmagem, depois tem mais dois. E são 5 filmes. Né? E tem uma menina de São Paulo que é ótima, que também é arquiteto, também fez arquitetura. Ela tem uma experiência muito assim. Ela não fez teatro, né? Não é como você que faz teatro figurino. Mas ela trabalha com evento também. Trabalhava com evento, trabalha, né, com evento lá em São Paulo. A Érica, ótima ela também. Bom, enfim, Janaína. Aí, deixa eu. Quer dizer, eu falei já da minha formação, né? Meu trabalho, assim, Uhum. bem resumido. Então, hoje eu trabalho mais como diretor de arte, um tempo todo. Mas eu trabalho, como eu falei, fiz a cenografia dessa série, que eu fiz exclusivamente a cenografia. Mas muitas das vezes, que é uma coisa muito comum também, principalmente em projetos pequenos, você, quando assina a direção de arte, você fazer também a cenografia. Né? Sim. Em projetos pequenos, em geral, você não tem dinheiro para ter uma equipe muito grande, né? Então, É. quando o diretor de arte é cenógrafo, como eu, é mais fácil eu pegar logo a cenografia e fazer. Sim. Eu acho que aqui em BH nem existe essa divisão, porque como nunca são projetos grandes, se Porque não tem, porque você. essa divisão ela é mais do cinema e da TV. É. No teatro não tem muito, teatro é cenógrafo, né? Não, sim, mas mesmo do cinema, mas num cinema, tipo, num projeto audiovisual curto, se você Ah, estão te chamando para ser diretor de arte, estão considerando que você também é cenógrafo. que você também ia fazer cenografia, exatamente. Projetos menores, né, que tem É. menos recursos e tal, não dá para contratar equipes muito grandes. Uhum. Aí você termina fazendo as duas coisas. O que é bom, né? Quando você consegue fazer as duas coisas, quando você tem a formação, né? E Uhum. a experiência suficiente para assumir os dois. Porque, assim, eu conheço alguns diretores de arte, alguns, né, diretoras de arte, que não são cenógrafos, Hum. né, que vêm mais do caminho do design, né, o de modo e tal, e aí não tem muita experiência de cenografia. A experiência que eu digo de Entendi. cenografia é a experiência de desenho mesmo, né? Cenografia, desenho de construção, né? Desenho técnico, escolha de Uhum. materiais, né? Aquela coisa do contato direto com o cenotécnico, né? Essas Uhum. coisas. Isso que é uma coisa que a experiência da cenografia nos dá, né? Sim. A função do cenógrafo, na verdade, é essa, né? Desenhar no audiovisual. Uhum. O diretor de arte faz a concepção estética do projeto, né? Os cenários, enfim, figurinos e tudo mais, mas a concepção estética, o projeto como um todo, né? Uhum. Onde os ambientes, né? O diretor de arte escolhe, enfim, uma referência. Eu como sou cenógrafo também, eu termino desenhando os cenários todos quando eu sou diretor de arte. E aí o Uhum. cenógrafo entra para, né, para trabalhar comigo para fazer os desenhos de construção, tocar, né, a construção e tal. Mas eu, como sou cenógrafo, eu termino escolhendo materiais, né, definindo isso já no projeto.
Quando eu estou desenhando um cenário, eu já estou pensando em como ele vai ser construído e que materiais usar. Uhum. Só de Na curiosidade, você verdade, desenha à mão seus projetos? os dois, eu desenho à mão e no 3D. Ah, tá. Ou no Photoshop. Às vezes eu faço no Photoshop, né? Uma locação, você pega fotos, né, da locação e monta no Insere ali. Photoshop. Uhum. Isso é importante. Você usa o SketchUp, por exemplo, o 3D Studio? Qual? Uso o Sketch. O Sketch, né? Que é bem melhor, né? Convenhamos. Ah, é o que eu Também. sei. Que na faculdade a Não, é gente bem melhor usava assim para a ele. gente, para trabalhar. Ele é mais amigável, né? Ele é mais amigável, é um software mais, enfim, fácil, né? De usar, de entender, de, Sim, sim. de, de navegar nele, né? Eu acho o 3D muito, 3D Max muito, Ah, não, 3D Max é muito profissional, né? muito técnico, né? Muito, É, para a gente não, fazer renderização, né? Simulação de realidade mesmo. eu acho exagerado, para cenografia não precisa, né? Isso tudo. É. A gente trabalha num nível de detalhamento, definição um pouco mais, né? Mais Uhum. relax do que esse todo. Mas, o que eu ia falar? Falando de cenografia, né? Então, assim, eu quando faço direção de arte, ainda que eu tenha um cenógrafo que trabalha na minha equipe, eu facilito muito a vida do cenógrafo, porque onde eu desenho um cenário, eu já estou pensando no processo de construção, Uhum. de materiais. Então, isso facilita a vida do cenógrafo que está trabalhando comigo. Mas é sempre, assim, eu fiz um filme agora, no primeiro semestre, foram 4 meses, né? Foi de março a junho, de março a junho, julho, né? Março a julho. E a gente filmou, foram 3 meses de preparação e um mês de filmagem. Não é um filme, não se pode considerar um filme grande, assim, mas era um filme porte médio. O departamento de arte tinha um orçamento de R$ 850.000, mais ou menos, entre equipe e cenário, né? Uhum. Equipe, cenários e dressing e tal. Que é um orçamento bem razoável, né? Para os padrões, né, da gente brasileiro de cinema. Pô, cara, é desenho pra caramba que tem que fazer, né? A gente tinha, sei lá, 10, 12 cenários, fora as locações, né? As saídas e tal. Então, era muita coisa para desenhar, muito. Não dá para você fazer um filme inteiro sozinho, sabe? Uhum. Sem um cenógrafo, sem muita coisa. Você pega um espetáculo que tem um ou dois cenários, né? Você até consegue, um comercial, né? Você vê que tem um Uhum. cenário e tal, né? Até dá, mas quando começa a passar de 3 cenários, 4, aí fica muito difícil você fazer. Principalmente se for um tempo, né, grande de gravação, mais do que 2 dias, 3 dias. Aí já começa a ficar complexo. Deixa eu ver, deixa eu falar contigo. Você tem alguma coisa assim, alguma pergunta para fazer ou dúvida com relação a essa questão genérica do audiovisual, da direção de arte, ou da cenografia, Eu queria conhecer desse mundo? o. Como chama? A ementa do curso O mesmo. curso? Não, o curso é o seguinte. é, eu começo sempre o curso com, né, a gente falando em geral, porque no curso também tem o seguinte, né, Janaína? Tem pessoas, os alunos, a turma, em geral, é uma turma heterogênea, né? Uhum. Tem gente muito jovem, né? Tem gente mais velha, tem gente que tem formado, por exemplo, como você, em arquitetura, tem gente formada em cenografia, tem gente formada em design e tem gente que não é formada em nada. Uhum. Então, eu sempre começo fazendo um apanhado geral sobre cenários, né? Sobre cenografia, fazendo um, um grande histórico assim da cenografia no teatro, na TV, fazendo as comparações, né, de como são os trabalhos, de como é a nomenclatura de cada coisa e tal, fazendo um apanhado das diferenças básicas entre o cinema, o teatro e a TV. Uhum. Tudo é cenário, tudo é direção de arte, mas tem questões bem específicas, né, de cada um desses meios, né? Uhum. Essas diferenças a gente tem que levar em conta quando a gente está produzindo algum produto de audiovisual.
algum projeto. Então, eu começo o curso falando disso. Como é esse curso da ABC? Aliás, como todos os cursos, né? O conjunto de cursos da ABC. É um conjunto de cursos que tem como premissa a prática, né? Esses filmes que são... Você sabe como funciona isso aqui na ABC? Não. Tem várias turmas, fazer um resuminho, tem várias turmas, né? Dos cursos de direção, de direção de fotografia, de cenografia, figurino, assistência de direção, o que mais? Todo, de grande parte das atividades, né? No audiovisual. Continuista, né? Tem curso de continuista, tem curso, enfim, um monte de curso de várias coisas. Tem curso de roteiro. E aí a turma de roteiro produz, sei lá, 4, dependendo do, né, do número de turmas, dependendo do número de pessoas, eles produzem lá 4 ou 5 filmes, né, 5 roteiros. E aí a turma de direção se divide para dirigir esses 5 roteiros num filme, num curta-metragem que a gente grava nos últimos fins de semana do curso. E aí quem faz o curso, os alunos de assistência de direção vão fazer, obviamente, assistência de direção, e os alunos de cenografia e direção de arte vão fazer direção de arte e cenografia desses filmes. Né? Essa é a proposta dos cursos da ABC. Então, quando a gente começa o nosso curso de cenografia, a gente começa com essa conversa geral para colocar todo mundo mais ou menos no mesmo estágio, né? No mesmo degrau, na mesma página do assunto cenografia. Falando, guiando especificamente, né? Mais especificamente, para cenografia de audiovisual, de televisão e cinema. Sim. A partir daí, eu preciso dar para a galera que não tem, porque sempre tem uma galera que não tem experiência, enfim, não cursou cenografia e nem cursou arquitetura, então não tem muita afinidade, nem tem muito afinidade, não tem muita intimidade com o desenho arquitetônico, que é uma coisa fundamental na nossa vida, cenógrafo. Então eu tenho que dar e conversar um pouco com essa parte da turma, dar uma atenção sobre desenho arquitetônico e elementos de arquitetura, né, de geometria, e essas coisas. Essa parte mais técnica, de desenho técnico. Planta baixa. Tem gente que nunca fez uma planta baixa, né? Claro. E eu preciso, né, ainda que você e outras pessoas já saibam, né, fazer tal, tem experiência. Então, assim, eu preciso começar por essa parte, e aí depois, no caminho, a gente já precisa começar a trabalhar em cima dos roteiros dos filmes, para dar tempo de produzir os filmes. Então, a gente vai tocando todos os temas, né, do curso de cenografia, da emenda do curso de cenografia, mas partindo tendo como base os roteiros dos filmes que a gente vai fazer. Então, quando não tem, e às vezes não tem, por exemplo, curso de direção de arte. Esse trimestre agora, por exemplo, não teve o curso de direção de arte. E aí a gente, da cenografia, assumiu a direção de arte dos filmes. É você que dá também a direção de arte? Também. Mas esse ano eu dou curso só de cenografia. Mas quando não tem nenhum curso de direção de arte, aí eu termino assumindo e aí eu termino dando um curso de cenografia e direção de arte. E aí os alunos da minha turma de cenografia, que se inscreveram em cenografia, eu sempre, né, dou a opção também, né? Eu falei, gente, vocês querem fazer direção de arte? Porque se não quiserem, também não posso obrigar ninguém a fazer. Mas, em geral, todo mundo quer fazer. Eu acho, né? Que eu acho uma boa, né? Você termina matando 2 coelhos, né? Sim. Uma cajadada. Então, acontece o seguinte, que a gente precisa pegar, eu preciso pegar o nosso pequeno currículo da emenda e aplicar ele diretamente em projetos dos roteiros propostos pelo curso. Assim, a gente divide a turma, quando a turma é grande, sei lá, divide 2, 3 pessoas por filme. Quando a turma é pequena, é uma pessoa só fazendo direção de arte e a gente pega um outro aluno para fazer a cenografia desse filme. Sempre em dupla, pelo menos. Um fazendo a direção de arte e outro a cenografia, dependendo do número de alunos. E aí eu peço, né,
que todo mundo se leia, aí a gente começa lendo os roteiros, aí é o processo normal de um filme, Uhum. né? Ou como a gente lida aqui com dramaturgia só, né? Os filmes que são feitos aqui são de dramaturgia, não tem, né? A gente não faz nada com modelo de publicidade, nem, enfim, nem shows, nem, nem outra vertente do audiovisual, a gente trabalha com dramaturgia. O modelo é o de cinema de dramaturgia. A gente pega, faz leituras de roteiro entre a gente, né, da turma, separa a turma para fazer a direção de arte e cenografia de cada filme, e cada dupla, né, cada equipe, né, digamos assim, cada dupla ou cada equipe designada por filme vai apresentar para mim primeiro um projeto de cenografia que eu vou orientando como ser feito, né? Como é que se faz. Então, assim, tem a parte primeiro de leitura e do roteiro, discussão do roteiro, debate, né? Apresentação de, de referências estéticas que os alunos têm que procurar para cada filme, e tem uma proposta estética para cada filme, uma proposta geral estética para cada filme. A partir disso, vamos procurar referências e começar a desenhar os cenários. Uhum. E aí tem aquele processo de fazer a prancha, né, de apresentação do projeto do cenário, como a gente faz na vida real. Tudo é um processo reduzido do que a gente faz na vida real. Uhum. Mas tem todos os passos. Tem que passar por todos. Eu sou também meio Caxias, tá? Não, assim, para mim tem que passar por todos os passos. Tem que apresentar o projeto de direção de arte, tem que desenhar tecnicamente a planta, a perspectiva, fazer os desenhos dos cenários para apresentar nas pranchas, junto com referências, né? Referências de filme, referências de ambiência, referências de, né, paleta de cor. Tem que montar um projeto profissional para Uhum. apresentar para o aluno lá, né, para a turma que vai dirigir o filme, os filmes, né? Aí se apresenta para o diretor, né? Vai lá fazer a apresentação, tem uma reunião para apresentar. Aí tem uma reunião de visita técnica. E os filmes são filmados na sede da ABC aqui, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, Uhum. que é um conjunto arquitetônico, não sei se você conhece, é um conjunto arquitetônico do século XIX, super bonito, tá? Onde funciona também, aliás, onde funciona também não, onde funciona Rio Filmes, que é né, que é a secretaria, não é uma secretaria, não, da prefeitura, não, mas é uma, como é que chama? Esqueci agora. Enfim, é um setor, né, o departamento da prefeitura que cuida do cinema no Rio de Janeiro, na Ah, vou cidade do Rio procurar de Janeiro. saber. Hum. Oi? Vou procurar saber o edifício. Que edifício é esse? É. O edifício deve ser as Casas Casadas. Chama Tá. Casas Casadas, na rua Leite Leal, em Laranjeiras. Se você botar na internet, vai aparecer rapidinho. Um conjunto arquitetônico super bonito, foi restaurado há alguns anos. Uhum. E a gente filma tudo aqui, dentro das Casas Casadas, né? Tem, né, equipamentos, então, tudo, né, de primeira e tal. E é muito Então, legal. mesmo para Enfim, esse oi? curta, mesmo para esse curta, então, vocês constroem cenário mesmo. Não, a gente não constrói. Tá aí. A questão da cenografia é justamente essa. A gente não consegue construir cenários, né? Porque a gente não Ah. tem recursos nem financeiros, a não ser que a gente sempre faz uma vaquinha, né? Entre os alunos de Uhum. cada filme para comprar e pagar as coisas básicas, né? Uhum. Né, tem objetos de cena e tem coisas de cenografia, por exemplo, que a gente tem algum material, né, que eu trago, né, de alguns cenários que eu faço, que sobra, alguns amigos doam, né, um cenotec Uhum. doa umas tapadeiras. Então a gente tem assim umas tapadeiras, tecidos, a gente pode propor, né, de comprar uns tecidos, isso acontece muito para forrar as paredes, né? Um tecido como se fosse, que é um recurso que a gente usa muito no lugar de papel de parede. A gente Uhum. usa no cinema em geral, né? Não especificamente na ABC. Mas o projeto de cenografia, o projeto de direção de arte, ele está além da cenografia, né? Tem o dressing, né? O mobiliário, Uhum. né? Que é alugado, que a gente tem parcerias também, que a gente consegue emprestar algumas coisas. Mas é Uhum. todo esse processo, inclusive de orçamento, né? Que a gente precisa fazer, né? Como direção, né? Como diretor de arte e cenógrafo, a gente precisa fazer orçamento do nosso filme, né? Do nosso cenário. Só para eu Aprovar, né? entender, então, quando tem a demanda da turma de roteiro fazer o roteiro, ela já sabe que vai ser filmado lá dentro, então já pensa num roteiro para filmar Exatamente. dentro do prédio, né? Tipo Para assim, que filmar não, você dentro não do vai para prédio, dentro de um exatamente. estúdio, você não vai Não. fazer uma O externa, prédio que a gente. talvez.
A sede da ABC tem uma sala que é meio preparada como estúdio, sabe? Tem grid, né? Tem os Uhum. equipamentos e tal. Uma sala. O resto é como se fosse uma locação, né? É. Como se fosse um prédio e a gente vai escolhendo. São muitas salas. Uhum. E a gente escolhe uma sala ou a parte de fora. Tem um que é um bar que está fechado, que a gente usa muito. Uma livraria também fechou. Na época que ali tinha um cineclube, sabe? Uhum. Há anos atrás funcionava lá um cineclube que fechou. E aí tinha uma livraria que está lá. A livraria está lá. Sem os livros, né? Não, até tem alguns livros lá. E aí tinha um bar. E o bar está lá ainda, o balcão do bar, as prateleiras, né? Então a gente usa isso muito como locação. Se você entrar no site da ABC e der uma olhada em alguns filmes já feitos nos anos anteriores, você vai ver as locações da ABC. E é legal quando os alunos conseguem transformar aquela locação, sabe? Sim. Em outra coisa e tal. Quer dizer, não dá para construir grandes eventos de cenografia, porque cenografia é um item muito caro, né? Uhum. Numa produção de audiovisual, né? Pra você ter ideia, em geral, o maior orçamento de um filme é o da arte, né? É, É o maior já orçamento. imaginava. Oi? Eu falei, já imaginaram, porque até para projetos curtos sempre é. Então, para um projeto grande, imagina, né? O projeto grande sempre é. Qualquer projeto vai ser. Né? Se tiver cenografia, né? Se tiver, vai ser o item mais caro. Então, assim, a Uhum. gente não constrói grandes coisas de cenografia. A gente tem alguns elementos, como tapadeira. Sabe o que é uma tapadeira, Junaí? Sabe, né? Sei. Uhum. Você faz chato, não sabe o que é uma tapadeira. Então, assim, a gente tem umas tapadeiras, a gente tem, né, tecidos, assim, a gente tem elementos e tal. Então, assim, pinta uma parede, forma uma parede, né? Uhum. Ó, tapadeira, coloca tecido, faz uma textura, né? Com cimento, sei lá. Essas coisas a gente faz. Pequenas intervenções cenográficas a gente faz. Mas, no geral, a gente trabalha mais com o dressing de interior. Depende muito do roteiro, né? Claro, Uhum. depende muito do roteiro. Mas a gente tem que trabalhar como em todo e qualquer projeto, a gente tem que trabalhar baseado no roteiro, né? E Uhum. dentro das nossas possibilidades financeiras, né? Dentro das nossas possibilidades orçamentárias. Sim. Assim também é. Assim é na ABC como é na vida real. Uhum. Como é também na vida real. Então, assim, a gente coloca todos os temas, né? Que eu coloco ali na ementa, que na verdade é um grande arco resumido de tudo que acontece na direção de arte na cenografia. E a gente Uhum. coloca isso aplicado a um projeto que vai ser filmado no final do curso. Então, os projetos serão filmados. Entendeu? Uhum. Você como a gente fazia na faculdade, já vai. Como é que a gente fazia na faculdade? Quando a gente já tinha os créditos, esqueci agora. Tinha uma expressão que a Ok. gente usava para quando a gente eliminava a matéria porque já tinha feito em outro lugar. Aham. É, eliminar Então, a mesmo. parte, a parte de arquitetura e desenho arquitetônico e tal, desenho técnico, você já vai, né, queimar essa etapa do nosso curso. Sim. A Mas eu parte acho que que. mais me interessa mesmo, se eu puder já te Uhum, explicar, né? Que assim, eu, uhum, eu até me cadastrei nessa conversa aqui hoje para eu entender justamente isso. De vez em quando me chamam para fazer direção de arte. E eu uhum. nunca aceito, porque eu não me sinto confortável. Sim, Por quê? sim, não Como eu não sente seguro tenho, ainda. como eu não tenho eu não vim do cinema, né? Vamos falar assim, Aham, e ainda não tenho tanta experiência. Eu não sei, tipo assim, às vezes quando eu tô de assistente de direção de arte, eu fico vendo, tipo, a menina que é assistente, a diretora, que eu sempre faço para ela. Sei lá, sim. ela sabe falar sobre, sei lá, enquadramento de câmera, plano de filmagem, lógico que um pouco eu já sei, porque mesmo Uhum, fazendo figurino, um pouco disso eu tenho que entender. Mas eu sinto que me é, falta muito ainda, sabe? Eu vejo, às vezes, o sei. diretor mesmo, perguntando para ela certas coisas que eu não saberia responder, porque eu nem sei do que ele está falando. O que ele está falando. Exatamente. Entendeu? Isso. Aham, entendi. Tipo Isso é assim, muito você comum acha que mesmo. a luz aqui tá boa? Às vezes também ele pergunta para ela, né? Lógico que vai trocar essa ideia com Uhum. o diretor de fotografia, mas ele quer saber a opinião dela. Fotografia.
Aham. Pergunta a respeito da luz, você acha que a gente liga uma não sei o quê? Gente, o que é isso que você querendo ligar? Entendeu? Entendi. Então, assim, se o curso Não. fosse de direção de arte, com certeza, eu Hum, acho que seria mais o que eu estou procurando. E aí eu vim para essa hum. conversa hoje para entender se o de cenografia também poderia. Porque eu vi que não É, estava aberto o de direção de arte, entendeu? Então eu imaginei que pois podia é, acontecer isso. termina acontecendo isso com frequência. A gente termina fazendo um curso de direção de arte, mas como a proposta do curso, como o nome do curso é cenografia, eu termino Uhum. me vendo na obrigação de também dar curso, sabe, de focar na Claro. cenografia, Uhum. tá? Tanto que, assim, direção de arte, se você ver, né, se você pensar bem, ela engloba tudo que tem é, 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 de, de, de concepção estética do filme, Uhum. né? Tirando, obviamente, a luz e a fotografia. Mas todo o resto está debaixo do guarda-chuva da direção de arte. O figurino, maquiagem, né? Efeitos, tudo mais. Então, assim, no curso de cenografia em Ruanda, quando a gente faz também a direção de arte, eu faço a direção de arte exclusivamente focada na cenografia. Aí eu desconsidero completamente o figurino. Figurino é problema do curso de figurino, maquiagem é problema do curso de maquiagem, Uhum. tá? Então, assim, a gente faz a direção de arte totalmente focada na cenografia. Uhum. Que aí é um jeito também de eu não negligenciar completamente o curso de cenografia, que foi o que, na verdade, todo mundo, né, se matriculou, né? Sim. Ainda que todos, em geral, né, todo mundo, até hoje, todo mundo sempre gostou mais de fazer a direção, né, que quando faz a direção de arte também, junto, né, todos os alunos gostam, todos os alunos preferem. Mas eu também, pô, a proposta era cenografia, então eu não posso deixar de lado a cenografia quando o curso termina se tornando um curso de direção de arte. Uhum. Mas a gente foca, assim, esse agora que a gente está fazendo agora foi isso. Não tinha um curso de direção de arte, falei, então vamos assumir a direção de arte dos filmes. Então vocês vão fazer a direção de arte do filme, projeto total, concepção, né, estética do filme, vão propor referências, vão discutir e tal, vão ter uma proposta geral e vão, a partir dessa proposta de direção de arte, criar o cenário, desenvolver o cenário e propor soluções para o cenário que caibam dentro da nossa realidade, né? Não Uhum. adianta querer construir um muro, né, do presídio, né? Porque é muito grande. A gente não Sim. vai ter dinheiro para construir o muro do presídio, mas a gente pode botar uma tapadeira com arame farpado em cima, né? E combinar com Sim. um diretor de fotografia para fechar o quadro um pouquinho, enfim, Sim. essas coisas. E aí é isso. Aí, quando o curso se torna direção de arte, é isso que a gente vai discutir. E vai discutir isso na forma prática de aplicação disso nas filmagens. Uhum. Então, não tem como fazer direção de arte sem a gente discutir, por exemplo, enquadramento, É. né? Sem que a gente discuta a iluminação. Porque, assim, a, a fotografia ela é responsável pela iluminação da cena total. Mas o cenário, o projeto de cenografia, o projeto de direção de arte, ele pode contribuir demais com isso, Uhum. né? Usando fonte. Porque, assim, a fonte de luz, de iluminação da fotografia, ela está sempre fora de quadro, né? É. Ela sempre vem de algum lugar que ninguém sabe de onde é, certo? Uhum. Então, quando a gente tem uma janela no cenário, quando a gente põe uma janela no cenário, né? Se for estúdio, no caso, põe janelas, né? Põe uma claraboia, quando a gente põe luminárias, lustres e tudo mais no cenário, a gente está ajudando a fotografia a justificar né? Certos focos de luz, né? Certas incidências de luz no cenário. Uhum. Então, isso é uma forma de dar. A luz que a gente usa no cenário, ela poucas vezes é usada para iluminar o elenco ou iluminar o cenário. Ela está mais Sim. ali para dar, né, algum efeito, né, ajudar, enfim, Uhum. na percepção de perspectiva e ajudar a dar mais liberdade para a fotografia trabalhar as incidências de luz, né, as fontes de luz dele, da Uhum. fotografia. Então, é isso, assim, não dá para fazer direção de arte, e não dá nem para fazer cenografia sequer, se você não tiver essa noção essas noções de fotografia. E não é só de fotografia, não, é de fotografia, de mise-en-scène, de enquadramento, né? Uhum. De luz.
de tudo isso. A gente precisa, quando a gente faz um projeto de direção de arte, a gente necessariamente discute todos esses pontos. Sim. Porque o projeto de cenografia, o projeto, né, da direção de arte, ele tem que contemplar essas coisas. A gente não pode fazer um cenário que não leve em consideração como vai entrar a luz no cenário, não é? Uhum. Ou como a câmera vai se posicionar no cenário. Então, quando a gente faz cenário, a gente tem que pensar em recuo de câmera, por exemplo, né? O quanto a gente, no cenário, está permitindo, está criando espaço para posicionamento de câmera, para ter recuo de câmera suficiente. A câmera não pode ficar colada né, no elenco, no cenário, dentro do cenário, senão perde profundidade, perde movimentação e tudo mais. Liberdade, né, para Uhum. movimentação e tudo mais. Então, são questões que a gente tem que necessariamente discutir quando a gente está fazendo o projeto. Uhum. Tá? Então, assim, não essa é uma questão, essa sua, essa a necessidade que você sente de aprender essas coisas, ela é necessariamente aprendida dessa forma na prática também, né? Sim. No projeto, na teoria, quando a gente está fazendo o projeto, e na prática, quando vai filmar. O melhor de filmar uma coisa que a gente está fazendo no projeto é que a gente testa, a gente testa aquilo que a gente definiu no projeto, né? Aquilo que a gente Uhum. propôs no projeto, né? Isso vai ser testado lá com câmera, com luz no monitor. E a gente tem que ver o monitor. Tem uma diferença, você que já trabalha mais, tem uma experiência maior com teatro, a grande diferença entre o teatro e o cinema é o ponto de vista do espectador. E a gente precisa pensar os cenários de acordo com o ponto de vista do espectador. Uhum. No teatro é visto a olho nu de vários pontos, né? Mas sempre da quarta parede, né? Sempre da boca de cena, né? Uhum. Às vezes tem, né? Tem teatro arena e tal, mas o teatro Italiano é, e sempre a grandes distâncias, normalmente, é né? Se sempre for italiano. exatamente, sempre a distância, você foi italiano. Você não dá, né? Não tem como na televisão que a gente tem detalhes, né? Faz um close, faz detalhe de mão, detalhe de objeto, detalhe das coisas. Não tem. Agora, esse ponto de vista da câmera, você tem dois momentos. O momento que você pensa no cenário como um todo, né? Abrangendo todo o espaço, 360 graus do cenário, mas você tem que decupar o cenário e posicionar as coisas no cenário de acordo com uma perspectiva de enquadramento, que não é exatamente o que vai ser, que pode mudar na hora, né? O diretor de fotografia, o diretor vão combinar com, né? Com todos nós, quais são os principais enquadramentos, os principais eixos de câmera. Mas isso sempre pode variar né, no dia, na hora que está filmando, que coisas, né? Uhum. Acontece. Até o cenário muda muito quando a gente abre câmera, a gente sabe. Mas durante esse processo de criação dos cenários a partir dos roteiros né, propostos pelo curso de roteiro, a gente vai discutir exatamente isso que você está falando. Uhum. Exatamente isso, além, né, dentro do nosso projeto de cenografia, de direção de arte. Como Uhum. adequar o nosso cenário às necessidades da fotografia e da direção, do audiovisual. Como é que o nosso cenário vai contribuir para isso? Uhum. Né? Assim, a gente vai discutir, por exemplo, é muito importante para o cenário a gente atentar que quando a gente está filmando, a gente tem vários planos. Primeiro plano, aquilo que está em primeiro plano, né? Junto, perto da câmera, aquilo que está da lente, aquilo que está em segundo plano e aquilo que está no fundo de quadro, né? No último plano, no fundo de quadro. Uhum. Isso é fundamental na concepção do cenário, do espaço cênico. Uhum. Né? Porque assim, no teatro isso já está dado porque é olho nu, né? Sim, Tá todo mundo vendo da mesma forma, né? sim. Né? Um está mais perto da plateia, outro está mais longe, mas todo mundo está vendo o espaço tridimensional como um todo, o tempo todo. Uhum. Na televisão, no cinema, você não vê o espaço o tempo todo. Muito pelo contrário, na verdade, a maior parte do tempo, a gente está vendo no filme, na novela, a gente está vendo o enquadramento fechado ou médio, né? Uhum. Né? O médio é esse que você está me vendo aqui, mais ou menos, né? Sim. Né? Cabe mais uma pessoa aqui, né? Isso é um quadro médio. O quadro aberto é aquele que você vê o cenário, você vê o espaço todo sempre.
a paisagem e tudo mais. E o fechadinho é quando o cara está ali, né? Tá Sim, fechado aqui na mãozinha. Tá, isso aqui é o fechado, o primeiro plano. Então a gente tem sim. que pensar no nosso cenário de modo que ele permita que o espectador entenda isso, esse espaço em todos esses enquadramentos. Uhum. O cenário que a gente faz, ele ajuda a criar a ilusão de profundidade, por exemplo, sabe? A gente pode Sim. usar elementos que ajudem a criar. A gente tem que, assim, com a prática, um tempo, a gente vai, quando está imaginando o cenário, a gente já discute com o diretor de fotografia, o diretor, alguma coisa em termos de, não muito específico e técnico, de lente, é lente tal, é lente ou não é, mas efeitos que são básicos, como desfoque do fundo, sabe? O que está Uhum. em primeiro plano, se a gente tem uma profundidade de campo maior, se a profundidade de campo é menor, e você vai pensando no cenário de acordo. O projeto de direção de arte é feito muito em conjunto com o diretor do filme, com o diretor de fotografia. Uhum. Não dá para fazer um projeto de direção de arte sem estar o tempo todo em contato, né? Trocando ideias, trocando soluções, sugestões com os diretores de fotografia e o diretor do filme. Sim, teve Porque o trabalho é um um trabalho curso em conjunto. aí, há um tempo atrás, que uma amiga minha, que é diretora de arte, descobriu que não ia poder ir um dia antes. Aí ela me implorou, pelo amor de Deus, para substituir. Eu falei que não. Ela falou, pelo amor de Deus. Eu falei, ai meu Deus, então eu vou. Aí eu tava lá filmando e o diretor tá assim para mim. Você acha que a gente pega o. Era um galpão imenso. Uhum. Você acha que pega uma parte do teto ou não? Que essa profundidade pode ser interessante ou não para contar a história? Meu Deus, nunca parei para pensar isso. Não tenho a mínima ideia. Pode escolher. Tipo, sabe, assim, Sei, entendo, não exatamente. Eu já fiz isso com um amigo meu também. Eu tive que sair, um negócio que eu dei na furada, no meu lugar. você tem a impressão que isso vai dar. Peraí, preciso pensar, nunca tinha pensado nisso. Exatamente. A resposta é essa, você precisa pensar. É. E, Porque se eu e já essa tivesse resposta é muito boa, experiência, Júlia. talvez eu tivesse na ponta da língua uma opinião. Não, nem se você tiver. Quando a gente tem experiência, se me pergunta isso, pode até ser que eu né, já tenha vislumbrado isso, ou tenha pensado isso enquanto eu estava analisando a locação, porque você vai para uma locação, você já analisou essa locação, né? Eu nunca tinha ido, né? É, em Tipo, eu geral. caí ali. Você não, né? Mas nesse caso aí você Sim. não analisou porque você não conhecia. Mas quando a gente vai para uma locação, a gente faz uma análise técnica dessa locação e todas as possibilidades de uso dela, dependendo da fotografia. Então, assim, eu já começo a pensar às vezes em uso, para além do que o fotógrafo e o diretor já tinham pensado em fazer, já para ter mais opções só. Mas Uhum. muitas vezes me perguntam coisas e eu não tenho o menor pudor em responder que não faço a menor ideia, não tinha pensado nisso antes, preciso pensar. Uhum. Preciso de algum tempo para pensar. Quanto tempo nós temos, né? Pois é. Essa é a Em um, pergunta né? sempre. Normalmente. Quanto tempo Eu temos? já Temos 10 estava minutos? Então, filmando. pois é, então eu preciso de 10 minutos aqui para pensar, preciso de um minuto. Deixa eu ver se em um minuto eu tenho uma solução. Se eu não tiver, falo, ó, em um minuto não foi o suficiente, não tenho. É bom ser sincero também, assim, com você. Foi eu propus É, ser. Porque todo mundo fica achando que a gente precisa ter solução imediata para tudo. E a gente não tem, é. não é? A gente precisa pensar. É um trabalho é um trabalho intelectual muito intenso esse nosso, sabe? Uhum. De pesar as coisas, né, de comparar, de pensar em soluções diferentes para a situação, o que que a gente pode fazer, que recursos a gente tem. Sabe que é uma coisa que muito acontece parecido com isso que você falou, Janete? A gente vai para uma locação, por exemplo, ou para ao mesmo estúdio, às vezes, e aí resolvem mudar a posição lá, enfim, o diretor descobre naquele momento que aquela posição que ele tinha pensado não é boa. Não está cabendo todo mundo, ele quer fazer uma movimentação ali. Então abre, né, enquadra para cá. E virou a câmera já para um lugar que ninguém nunca tinha imaginado que ia chutar. Chutar, Uhum. como a gente chama, você sabe, né? É para onde a câmera Sei. está olhando, né? Uhum. Então, eu acho que é uma corruptela de shooting do inglês, esse negócio de chutar. Pensei nisso agora, nunca tinha pensado nisso antes. Pensei nisso agora. Verdade. Deve ser, não é? Viver agora Faz esse negócio na sentido. cabeça. Faz sentido. Vou perguntar para os fotógrafos da ABC, se eles sabem isso. Então o cara vira para lá e você,
Mesmo que o diretor não pergunte nada para você, você está vendo no monitor, como diretora de arte, e a sua obrigação é interferir para compor aquele quadro decentemente, entendeu? Sim. Você precisa compor, a composição, não do enquadramento, mas a composição dos elementos que estão no cenário dentro daquele enquadramento, naquela forma de enquadramento, são de sua responsabilidade. Uhum. Então, muitas vezes muda a câmera para um lugar que ninguém tinha esperado antes, e aí todos os olhos se voltam para você e perguntam: e aí, Janaína, tá Uhum. bom para você? Né? O que você faz? E É. agora? Sei lá, e aquela placa ali que está aparecendo, que não estava antes, né? Aquela placa de trânsito ali que a gente não quer. Aí como é que você Uhum. vai fazer, né? Cenográfico, que solução cenográfica você vai ter, ou para esconder aquilo, ou para cobrir, porque às vezes não é esconder, às vezes é colocar um elemento na frente, né? Aham. Só um elemento, mas tem que ser um elemento que caiba naquele cenário, não só esteticamente, como. Porque isso também é uma questão muito importante da cenografia e da direção de arte. As coisas têm que funcionar não só esteticamente, elas têm que funcionar objetivamente, na prática, né? Uhum. Né? Enfim, você não pode simplesmente colocar uma palmeira, né? Se você está ali filmando, fingindo que você está filmando né? Nos campos da França, né? Assim, né? Da Noruega, né? Aí você põe uma coluna, uma fileira de palmeiras tropicais, não rola, né? Então, assim, Uhum. ainda que as palmeiras vão cobrir alguma coisa que você não queira, no fundo, aquilo na prática não funciona, porque não tem uma. Então, assim, não se preocupe também tanto, porque a gente não tem as respostas todas para as questões que acontecem naquele momento exato. Assim, pum, de repente apareceu um novo problema que você não tinha considerado antes. E você Uhum. precisa de tempo sempre, né, para resolver problemas. Alguns Sim. problemas a gente pode resolver rápido, na hora, uma solução rápida, que você improvisa alguma coisa ou outra. Outras você tem que falar, ó, gente, a solução para isso aí demora muito, demora um tempo X. A gente tem esse tempo? A gente tem uma hora para fazer essa mudança? Se a gente não tem, vamos procurar outra solução. Nem que a solução seja, ó, joga a câmera, chuta a câmera para lá um pouquinho, né? Uhum. Vira o enquadramento um pouquinho para lá para defender ali. E a gente não vê. Sim. Mas é isso, eu acho que você. É isso mesmo. Não se preocupa, não. Isso é normal, acontece, e nem sempre a gente tem a experiência necessária para responder, nem eu mesmo, às vezes, tenho resposta para tudo no set de filmagem. Uhum. Né? A experiência é boa, né? Que a gente já passou por isso muitas vezes. Então, muitas vezes a gente usa a nossa experiência pregressa e tal para dar soluções para coisas pelas quais a gente passou por problemas semelhantes. Sim. Mas não necessariamente a gente tem essa resposta sempre, não. Tá? Porque o O... projeto. Quer dizer, quando a gente fazia um projeto de direção de arte, um projeto de cenografia, a gente fez há muito tempo atrás, né? Fez semanas antes, né? Um mês antes, dias antes. A gente parou, analisou, pensou tudo de acordo com o que a gente tem na análise técnica, né? Na reunião técnica que fizemos todos, diretor de fotografia, produção, todo mundo foi para a locação, foi para o estúdio, foi para onde quer que seja o cenário antes, para discutir questões técnicas. E, Uhum. essa análise técnica, ela vai servir como base para todas as equipes trabalharem. Então, a gente passa Sim. dias e dias fazendo um projeto de cenografia, de cenário, baseado nessa nossa reunião técnica. Uhum. A análise técnica feita nessa reunião. Estou fazendo. Se chega no dia de filmar, na hora de filmar, e surge uma questão que não foi discutida antes, né, que não tinha sido considerada, a gente não tem a obrigação de resolver aquilo imediatamente. É. Né? Não, mas até sobre a reunião de equipe inicial, né? Tipo assim, se o diretor de arte ele não tem, né, tipo, ferramentas assim de entendimento, ele não consegue nem ter uma conversa com o diretor de fotografia, com o Ah, diretor não. geral, né? Aham. Tipo assim, eu Pois é. Quanto mais. queria Hum, entender não só sobre esse curso, mas achar um curso, coisa que eu não acho com facilidade quando eu paro para pesquisar, é um uhum, curso que me leve para esse lugar, entendeu? Porque o entendimento da cenografia em si eu tenho um pouco, lógico que não uhum, tenho muito, não tenho nada parecido com o uhum, que você tem, é lógico que fazer esse curso me acrescentaria também de mil formas, uhum.
Mas pelo investimento, pela dedicação do tempo, que eu procuro mesmo é isso, sabe? Que eu, pelo que você me explicou do curso, eu entendo que talvez eu tivesse mais proveito na filmagem mesmo, certo? E no projeto de direção de arte. Eu acho que assim, o processo, eu acho fundamental esse processo, na verdade, a filmagem ela serve muito para colocar à prova tudo aquilo que a gente discutiu na aula, nas aulas antes. Mas vocês Né? fazem Colocar essa reunião de equipes também, então? Então, faz, claro, tem que fazer. Tem que fazer, né? Senão não acontece. Porque assim, logo no começo, antes de a gente começar mesmo, a gente em geral, faz uma proposta, né? A gente tem entre a gente aqui na nossa turma, né? Direção de arte, cenografia. A gente tem uma leitura nossa, que eu acho fundamental a gente ler e discutir esteticamente os filmes, os roteiros, os filmes não, os roteiros, discutir esses roteiros e buscar e trabalhar propostas estéticas para esses filmes. Imediatamente depois, já tem uma visita técnica lá na ABC com o diretor de fotografia, todo mundo dos filmes. Filme que vai ser debatido. Aí a gente vai ouvir qual é a proposta do diretor. A gente precisa se basear na proposta do diretor, né? O diretor vai dizer o que ele quer do filme, que tipo de filme ele quer fazer, como ele quer, né, que o filme venha para a tela, como é que ele quer construir aquele filme, aquela narrativa, tudo mais. E a gente vai pegar essas informações e vai traduzir isso em cenário. Traduzir isso na direção de arte. Aí a gente vai passar por todo esse processo nosso também, junto de análise, né, de debates e tal, para fazer um projeto verdade de direção de arte e de cenografia, que a gente vai montar e filmar. Então a gente precisa passar, claro, numa escala menor, né, do que a escala real, né, da Mas vida passa real, por todas as mas etapas. oi, não entendi. Não, tô. Acho que eu me adiantei no que você já ia falar, numa escala menor, mas passa por todas as etapas, né? Exatamente, uma escala menor, mas a gente passa por todos os degraus. Eu acho fundamental isso. Né? A gente discutir mesmo às vezes coisas que a gente não vai terminar nem usando nesse filme, porque é um filme muito pequeno, né? É um dia só de gravação. E Né? já tem a data de filmagem? De qual você está falando? Desse que agora que a gente vai fazer? É. Esse agora que está começando hoje? Cara, eu Temos acho que tem. sim. Tem sim, não tem, Fernando? Tem um calendário já. Quando começa, o calendário já está definido. Eu não vou lembrar mesmo, obviamente, né? Quer que eu te passe agora? Data. Eu Eu queria quero. Você saber, pode? porque eu queria entender, né? Assim, se eu poderia estar no Rio de Janeiro. Tem que ver a data. Tem que Então, ver a data dos filmes, de filmagem, e ver se você pode, e ver qual dessas datas você pode vir. E aí você vai participar, né? Assim, fazer a direção de arte, a cenografia, desses filmes que você puder vir para o Rio de Janeiro fazer, filmar. Na turma, eu sempre, obviamente, dou preferência de escolha para quem é de fora do Rio, né? E quem é de fora do Rio, normalmente, não pode vir todo fim de semana, né? E nem pode vir para ficar direto aqui. Teve até um caso de uma menina que veio e ficou direto, do Paraná, a Alicia. Ela veio e ficou 3 semanas aqui direto. Na casa da tia dela tal, e ficou e participou de todos os filmes. Mas não sei, né? Isso não é o caso, né? Nem todo mundo pode fazer isso, né? Mas, em geral, eu dou preferência para quem é de fora, né? Porque aí quem é de fora escolhe o seu filme. É, porque eu acabei entrando no link aqui, durante a nossa conversa, e não tem a data. Por isso que eu estou perguntando. Fernanda, Tem... pode passar? Então, Tech Scout é dia 7 de outubro. É um sábado. E aí, 3 semanas. as filmagens são dia 19 do 10, 20 do 10, 26 do 10, 27 do 10 e 9 do 11. São 5 filmes de novo? Legal. Isso. Entendi. Eu só poderia Então, assim, no 11, isso eu já sei. você só poderia no 11? Porque eu vou começar a fazer a ópera, igual eu comentei no início, termina no dia 30 de outubro. Então. Mas são 2 filmes
Não, 11 de quê? Agora eu me perdi de novo. Já falou, já esqueci tudo. Não, no mês 11 que eu disse. Que é Ah, no alguma mês data 11, de novembro, que ela falou, é. Ah, mas novembro só tem um filme, né? Que é o É, último, só. é isso, Fernando? Isso. Ah, Isso. se você pudesse em outubro, você poderia fazer 2 filmes, né? Não São posso. 2 filmes por fim de semana. Pois é, não posso. Então, é porque eu estou avaliando a minha possibilidade de conseguir fazer esse curso, entendeu? Uhum. Então. E aí, o valor é esse que está aqui, né, Fernanda? Com desconto. Isso, esse desconto vale até amanhã à noite. No caso, nesse período agora, as filmagens vão ser quintas e sextas, não vai ser fim de semana. Uhum. Sim, aí por isso que não dá também. Tá, eu entendi. Cláudio, eu acho que eu preciso me Oi. encaminhar aqui para me despedir de vocês, Uhum. porque já são 8h30. E o curso mesmo começa semana que vem, é isso? Eu acho que é, não é, Fernando? É dia Fernando sabe isso melhor 19. que eu. Dia 19. É, terça-feira. Terça que vem já. E o meu desconto é até amanhã à noite. Isso. Tá. Uai, beleza. Tá bom? Qualquer coisa Você você. queria passar mais alguma coisa, Cláudio? Não, não. Era isso. Eu, na verdade, queria passar isso que você. As suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, dar uma geral, né, sobre o que é o curso e tirar as suas dúvidas. Era isso, achei legal. Qualquer outra dúvida que você tiver, nós pode me mandar mensagem e tal, alguém, tá? Para mim que eu respondo, tá bem? Tá, Até amanhã. aqui. Então tá. Aí, mas aí onde que eu te mando mensagem? Ah, é, né? No e-mail? Mas você tem não tem meu contato, não, no negócio do curso? Quer anotar meu celular? Você me manda uma mensagem por WhatsApp? Pode mandar. Ué, se não tiver Ou, problema, ou meu pode Instagram, o falar. que você precisar. Tá. Meu Qual que é? Instagram é Claudão. Meu Instagram é Claudão7. Numeral. Claudão7. Tá. E aí lá tem um link pro meu Instagram. Esse é o meu de pessoal de artista plástica. E tem um outro que é de cenografia, mas que é meio abandonado lá. Mas aí depois eu te dou. Mas Claudão7. E o meu Tá. telefone é 21, claro. Hum, 97481 hum. 2772. Beleza. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver, pode me mandar mensagem. Depois a gente vai fazer um grupo da turma mesmo, então Uhum. já fica ligado. Tá bom? Tá, joia. E será que a Fernanda quer falar alguma coisa ou será que já foi dito tudo? Não, Quer, Fernando? Não, é isso mesmo. Beleza. obrigada pela presença, Janaína. Boa noite. Valeu. Obrigada a vocês também. Tá bom, Prazer te obrigado, conhecer, Janaína. Prazer. Cláudio. Acompanhar seu trabalho. Tá bom.